Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje trago a primeira parte da série especial sobre o livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Vamos explorar os fundamentos essenciais para se tornar um investidor consciente e bem-sucedido. Na primeira parte, vamos conhecer quem foi Benjamin Graham, um dos maiores investidores e mentores de Warren Buffett. Vamos discutir a diferença entre investimento e especulação. Graham nos ensina a evitar a especulação arriscada e a investir com base em análise e fundamentos sólidos. Também abordaremos a questão da inflação e como o investidor defensivo deve se proteger das várias armadilhas do mercado ao longo do tempo. Esses são apenas alguns dos temas que vamos abordar nesse vídeo, mas tem muito mais. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim, podemos ajudar mais pessoas a se tornarem investidores conscientes. Vamos lá então? O próprio Graham, ele diz que esse livro não é para você bater o mercado. Na verdade, nenhum livro pode fazer isso para você. Mas o que ele diz que ele pode fazer é te apresentar 3 lições que ele julga muito poderosa. A primeira delas é uma coisa muito comum entre os investidores, a questão dos prejuízos. E esse livro ele te dá a dica de como minimizar esses prejuízos. E olha bem que ele menciona que é minimizar as probabilidades, porque uma coisa é certa, você vai perder. Bota isso na sua cabeça. Agora, qual é o problema de perder? É perder tudo, perder todo o patrimônio. A dica é minimizar as probabilidades de você sofrer esses prejuízos que detonam o seu patrimônio. A segunda dica, tão importante quanto, é ganhar. Você maximizar seus ganhos. Mas presta atenção, ganhos sustentáveis. Aqui ele está falando de ganhos consistentes. Você tem que ter ganhos que eles sejam consistentes ao longo do ano. Não adianta nada você ganhar 20% hoje, perder 40% amanhã. Ou mesmo, esse ano você tem um ano excepcional, ganha 50%, aí nos próximos 3 anos você perde 120%. A grande lição aqui é, você maximiza as chances de você ter ganhos que sejam sustentáveis ao longo do ano. É isso que traz a riqueza para qualquer investidor. A terceira, não menos importante, é o controle emocional, o psicológico. Todo investidor que trabalha com isso já há algum tempo sabe que o nosso grande inimigo é a emoção. Você fica chocado com o que a cabeça da gente é capaz de fazer. A gente consegue fazer muita merda em pouco tempo. Então, outra coisa é controlar esse comportamento que ele chama de autodestrutivo. E realmente, quanto mais você se acostuma com o mercado, essa adrenalina do mercado, você vai arriscando mais, você vai alocando mais em determinados ativos de alto risco e você vai concentrando. E no final, como eu falei na primeira lição, você vai perder em algum momento, isso é fatal. O problema é você perder naquele momento que você está muito concentrado, porque você estava muito confiante, ou que o mercado estava subindo demais, ou que aquela ação era a aposta da vez, e isso é que te detona, é isso que detona os investidores. Então, a grande lição aqui é controlar o emocional, o psicológico. Isso é muito importante. Bom, e quem foi esse cara, né? Quem foi o Benjamin Graham? O Benjamin Graham, ele nasceu Benjamin Grossbaum. É isso mesmo. O nome dele não era Graham. Ele é de uma família judia. Ele nasceu em Londres, em 8 de maio de 94. E com aproximadamente um ano, ele se mudou para Nova York. A família mudou para Nova York. Eles mudaram o nome de Grossbaum para Graham, porque naquela época havia muita perseguição aos judeus e Graham era um nome mais americano. O Graham se formou pela Faculdade de Columbia em Economia. É importante destacar que aos 9 anos o pai dele morreu e eles ficaram numa situação econômica muito complicada. Então, ele desde cedo, ele assumiu algumas responsabilidades, trabalhar muito cedo, e o que mudou a vida dele foi o estudo. Bom, ele foi um aluno muito bom e ele foi convidado para dar aula de matemática e filosofia em inglês, mas ele declinou a esse convite e ele queria ir para Wall Street, ele queria sentir na pele o que é ser investidor. Então, ele foi trabalhar num pequeno escritório em Wall Street aos 20 anos. Depois de algum tempo, ele se tornou sócio desse escritório, mas mesmo assim, em 1926,
ele queria montar o seu próprio negócio, ele queria um negócio que tivesse a cara dele. E aí ele se juntou com Jerome Newman, que é outro investidor, e eles montaram a Graham Newman, uma firma de investimento. Essa firma empregou ninguém menos que Warren Buffett. Foi o primeiro emprego do Warren Buffett no mundo das finanças. Em 28, ele foi dar aula na Universidade de Colômbia. O Warren Buffett foi seu aluno, foi considerado um dos alunos mais brilhantes que ele teve. O Graham é considerado o pai do velho investing. O Warren Buffett fala em vários momentos que a grande referência dele foi Benjamin Graham. Então, além de ter sido mestre, ele foi professor, ele foi chefe, enfim, ele foi uma grande influência. O próprio Warren Buffett diz que as pessoas que mais tiveram influência na vida dele, a primeira delas foi o pai e a segunda foi o Graham. Tanto é que ele botou num dos filhos dele o nome do meio de Graham. Ele escreveu várias obras, ele era um acadêmico, mas as mais famosas foram duas. A Security Analysis, que infelizmente eu não achei versão traduzida, eu acho que não foi traduzido para o português, e a obra que eu estou falando aqui sobre ela, O Investidor Inteligente. E infelizmente, como ninguém vive para sempre, o Graham faleceu aos 82 anos na França, em 1976. Mas, felizmente, ele deixou o legado dele, as obras e os ensinamentos dele. Bom, como eu disse, o Warren Buffett é muito fã dele. Ele próprio declarou que esse é o melhor livro de investimento que já foi escrito, para vocês verem a qualidade dos ensinamentos desse livro. O Graham deixa muito claro, ou pelo menos quer deixar muito claro, a diferença entre investir e especular. Isso para ele é muito importante. Vocês têm que se lembrar que ele viveu de perto a crise de 29, a Grande Depressão. Por falar nisso, ele já era investidor. Naquela crise, ele perdeu muito do seu patrimônio. E aquela crise ensinou bastante para ele. Então, ele fazia questão sempre de falar a diferença de investir e especular. Ele considera que investir é minimizar o risco por meio de análise minuciosa que considera a segurança do patrimônio e o retorno adequado. Veja bem, segurança do patrimônio é muito importante. Você não pode perder o principal. E o retorno adequado é que você não precisa ganhar 100% ao mês. Você tem que ter um retorno adequado que te enriqueça ao longo dos anos. E a diferença disso para a especulação é que a especulação é a operação que não leva em conta essas coisas. Você alavanca demais e tem retornos erráticos. Às vezes você ganha muito, outras vezes você ganha pouco. Aqui ele deixa outra lição poderosa para a gente. Ele ensina que os investimentos eles são compostos em 3 partes. A primeira, que todo investidor de valor segue, é fazer a análise fundamentalista. Isso é, você tem que fazer uma análise consistente das empresas que você está investindo. Você deve entender os negócios, você deve ler os relatórios do relacionamento com o investidor, você deve entender os relatórios contábeis. Aqui um parêntese. O Warren Buffett ele fala que a língua dos negócios, a linguagem dos negócios é a contabilidade. Esses relatórios contábeis são o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado do exercício, que é a DRE, e o fluxo de caixa da empresa. Esses são os 3 relatórios mais importantes para você ler, entender o que está por trás daqueles números. Você vai ver que você consegue tirar um raio-x bem legal dessas informações. O outro ponto que o Graham cita é a diversificação. A diversificação é meio que um tema já batido. A diversificação, ela minimiza os riscos. Então, aquela história da não coloque todos os ovos na mesma cesta. É sobre isso que ele está falando. Então, para analisar as empresas que você e os setores que você quer investir, você deve fazer uma carteira diversificada, que é uma forma de você manter o risco sob controle. Por fim, ele fala no foco em retornos consistentes. Você precisa ver a saúde financeira dessa empresa. Essa empresa ela não pode ter problemas de dívidas. Claro que toda empresa deve, e a dívida por si só não é ruim. O problema é a qualidade dessas dívidas. Então, a gente deve analisar exaustivamente a companhia e a saúde desses negócios antes de comprar as ações. E com foco nesses retornos consistentes. Ou seja, essas empresas elas têm que ter retornos consistentes para que eu me disponha a investir nessa empresa.
Agora, uma questão para você pensar. Se você já é investidor, você investe ou especula? Pense nisso. O próximo ponto que o Graham fala, que é muito importante, nós brasileiros nós já vivemos o problema de hiperinflação, a gente sabe que é exatamente isso que acontece aí com essa nota, dessa imagem que eu coloquei, eu achei ela muito ilustrativa. Transforma uma nota de 50 em nota de 10. Por quê? O tempo, aliado à inflação, ele vai mudando o valor do dinheiro e ele corrói o valor de compra. Pensa bem, na prática, o que você comprava R$1.000 há 10 anos, você consegue comprar hoje? Certeza que não. O dinheiro perdeu o valor. Os mesmos R$1.000 hoje valem menos. Então, uma coisa que deve ser levada em conta na hora de fazer as suas contas, os seus ganhos, os seus retornos, é descontar a inflação, para ver se realmente você está conseguindo ter algum retorno depois de descontar da inflação. É por isso que é muito complicado você convencer alguém que não tem a menor noção de investimento que poupança dá prejuízo. Esse é um bom ponto para pensar. Uma das coisas mais importantes que eu acho que o Graham apresentou para a gente é a questão do senhor mercado, que ele chama. Ele é um cara que ele quer fazer negócio todo dia. O mercado está em alta, está em baixa e ele quer fazer o negócio todo dia. Mas ele tem um problema. Ele é emocionalmente instável. Ele é bipolar. Num dia ele costuma ser muito otimista e aí ele faz os preços subirem, paga muito pelas empresas e provoca o que a gente chama de bull market. E em outros dias ele fica mega pessimista. Então a empresa que ele ontem estava te oferecendo 100, hoje ele acha que ela vale 70. Mas na verdade a empresa ela continua com os mesmos fundamentos. Nada mudou na empresa. E o mercado ele vai atuando a esse sabor dessa instabilidade. Então é que ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com o seu mercado. Por quê? Como é que você vai ouvir um cara que é instável emocionalmente e num dia ele está falando compra, 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 compra e no outro dia ele está falando vende, 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 vende? Não dá para seguir esse cara. Essa é a lição que ele deixa para a gente. Aqui ele entra praticamente no ponto que todo mundo que investe quer saber. As características dos investidores e algumas dicas, algumas regras de bolso para negócio. E ele diferencia o investidor em dois tipos. O primeiro é o investidor defensivo. Esse cara ele chama investidor defensivo ou passivo. Esse investidor passivo, ele é uma pessoa que ele adota essa estratégia ou porque ele não tem tempo ou porque falta o conhecimento para investir. Então, ele terceiriza isso. E, por outro lado, ele tem que se manter distanciado daquele frenesi do mercado, né? Que a gente sabe que ele é meio viciante. Nesse caso, esse investidor defensivo, ele diz o seguinte, o Graham aconselha que essa pessoa, por não ter conhecimento ou ter pouco tempo e queira terceirizar, a parte de ações que ele vai querer investir, seria razoável que ele investisse em fundos de índices ou das ETFs, que são aqueles índices que a gente tem na bolsa, que segue o Ibovespa, que segue a Standard & Poor's. Por quê? As principais vantagens desses índices, você investir nesses índices, é que você já vai aplicar sem muita complicação em várias empresas, então ela permite essa diversificação e é relativamente barato para qualquer investidor, um investidor comum, que é o nosso caso. Então, esse é um investidor passivo, que aí ele não quer nenhum esforço. Ele vai comprar índices ou vai comprar esses fundos de índices ou as ETFs. Mas também pode ser o seguinte, se esse cara quiser comprar, se ele, além de ser passivo, ele é muito conservador, tem pouco conhecimento, o Graham dá uma solução para ele. Primeiro ele fala da alocação. A alocação ótima de ativos, que você distribui seus investimentos em ações e títulos públicos de alta qualidade. Esse AAA aqui são os títulos que você não tem risco de perder, como esses títulos do governo, por exemplo, o Tesouro Selic. Sempre que você aplica lá, você já sabe que vai ganhar alguma coisa e ele é garantido pelo Tesouro.
Então, o risco de perda nesse título é muito baixo. Nessa alocação ótima, ele fala de 25% e 75%, mas aqui eu fiz uma interpretação minha, trazendo para os dias de hoje, para o mundo das corretoras, separei em agressivo, moderado e conservador. Ele não fala isso no livro, eu que estou falando. Ele diz o seguinte, que o ideal é você deixar 25% em ação e 75% em títulos públicos. Agora, dependendo do seu conhecimento ou do seu estado emocional, ou da sua experiência, ou da sua fase de vida, aqui ele cita o seguinte, né? Não é porque o cara tem 25 anos ou 30 anos que ele tem que ser agressivo. Ele dá um exemplo de um cara que tem 30 anos, mas ele está casando. Então, não dá para ser agressivo nessa hora. O cara vai ter que segurar a onda, porque ele vai casar, ele vai ter muita despesa, ele tem uma vida para começar, ele não é hora do cara ser agressivo. Então, esse cara pode ser um cara de 30 anos, conservador. Então, ele diferencia bem. Isso tudo depende da sua fase de vida ou da sua experiência. Então, eu fiz essa distribuição de agressivo, moderado, conservador, para manter aqui o padrão das corretoras, né? As ações, então, no agressivo, 75% em ações e 25% em títulos públicos. No moderado, 50-50%. E no conservador, você coloca somente 25% nas ações e 75% nos títulos públicos. O outro ponto que ele dá é a diversificação. Aí ele te sugere entre 10 e 30 ações para você, a parte da sua carteira que trabalha com ações, você deixa diversificado para minimizar o risco. Outro ponto, ele diz para você investir em empresas grandes e conceituadas. Bom, aqui tem um probleminha. Na época que ele fez, ele dizia que tinha que ser maior que 50 milhões de faturamento. Claro que isso é naquela época. Você tem que ver o quanto é que seria hoje. As empresas grandes hoje, na verdade, o valor dela de mercado tem que estar em torno de 10 bi. Esse seria as empresas grandes. Mas ele diz que você, para se manter mais tranquilo, você deve investir em empresas grandes, consolidadas. E conceituadas, essas empresas conceituadas, ele indica que entre 25% e 33% das maiores empresas daquele setor que você está investindo, essas seriam as empresas mais bem conceituadas. Outra coisa que ele cita é para você prestar atenção no financiamento desta empresa. Aqui tem um pouquinho de contabilidade, mas o conceito é muito simples. Ele diz o seguinte: o seu ativo circulante sobre o passivo circulante tem que ser maior do que 2. Significa dizer que você tem recurso, você tem 2 vezes o recurso para pagar as suas obrigações. É isso que ele quer dizer com financiamento conservador. Outra coisa, distribuição de dividendos. Para ele é muito importante você ter essa distribuição de dividendos. Então ele diz que essa distribuição consistente de dividendos tem que ter pelo menos 20 anos. Nos dias de hoje a gente vê que é pouco provável que isso aconteça. Mas essa é a dica que ele deu. Que é uma empresa que não tenha prejuízo, pelo menos nesses últimos 10 anos. Também é uma empresa que você vai vendo a qualidade dela. O crescimento de lucro. Ele diz que nos últimos 10 anos, 1/3, pelo menos, ela tem que ter crescido. Isso dá 33% nos últimos 10 anos de crescimento de lucro. Isso dá aproximadamente 2,9% ao ano. Outra coisa, não pague demais por lucros. O que é isso? É você ter uma relação preço e lucro menor do que 15, pelo menos nesses últimos 3 anos. Presta atenção nesse item aqui e no próximo, que é daqui que sai a fórmula do Graham. O outro ponto é, não pague demais por ativos. O preço, ele tem que ser menor do que 1,5 vezes o valor patrimonial. Então, daqui é que sai a famosa fórmula de precificação do Graham, que a gente vai ver no próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa para a gente discutir. Esse livro é uma bíblia. Não esquece de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, deixar o like, fazer um comentário, compartilhar para seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.